Olá, estamos aqui nas redes sociais da Câmara dos Deputados mais uma vez. Você está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos aqui hoje com o deputado Nilton Cardoso Júnior. Tudo bem, deputado? Tudo ótimo. Olá, pessoal aí do Facebook, do YouTube, também do Twitter também, acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo. A gente está com o deputado, ele é do PMDB de Minas, ele é o relator da medida provisória 783. Essa medida provisória, ela prevê uma espécie de perdão às dívidas de devedores no país que queiram se acertar com o governo e queiram quitar suas despesas. Deputado, explica pra gente qual que é o motivo de uma medida provisória como essa, por que o governo faz ações desse tipo? Muito bem. Bem claramente, não se trata de um perdão de dívidas. O programa de refinanciamento, conforme a medida provisória 783 trouxe, é um programa de regularização tributária. É um programa que vai permitir pessoas físicas e jurídicas, ou seja, quem tem empresa e quem tem CPF, que possa parcelar seus débitos que não tenham conseguido pagar a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda. Então é um programa que começou no ano 2000 e que agora estamos aí já na 20ª edição, sempre através de medidas provisórias, ou seja, uma iniciativa do governo que vem para o Congresso para ser votado, para ser adaptado à necessidade da sociedade e, com isso, garantir para o governo a arrecadação dos tributos devidos. Não tem perdão, ou seja, nenhum real de tributo vai deixar de ser pago. O que pode acontecer, e geralmente acontece, é uma redução nas multas e nos juros que são incorrentes sobre essas dívidas tributárias. E qualquer um que está devendo para o governo pode entrar? Desde a pessoa que deve R$1 até que deve o valor máximo possível, pode entrar. E o senhor disse que isso é um efeito para o governo aumentar a arrecadação. Quanto que se pode aumentar de arrecadação com uma medida como essa? É importante ressaltar que o programa de arrecadação através do Refis, o programa chama-se PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Ele tem, até hoje, somados os últimos 8 programas, arrecadado em torno de 220 bilhões de reais para os cofres públicos. Qual é a vantagem disso e o que significa esse número? Esse número significa uma arrecadação que a Procuradoria da Fazenda ou a própria Receita Federal, através dos seus sistemas, através das suas ferramentas de recuperação de dívidas, não consegue arrecadar. Nós estamos falando de uma arrecadação que, pela Procuradoria, geralmente fica abaixo de 10 bilhões de reais por ano, e nós temos conseguido, nos últimos anos, aí, mais de 20 bilhões de reais por ano. Agora, o Alan Vieira Brasil pergunta por que esse perdão aos devedores? Por que o governo dá esse desconto? Olá, Alan. Primeiramente, parabéns pela pergunta, obrigado. Não se trata de um perdão. E vou te falar por que o governo propõe essa medida. Porque, através da Procuradoria, você pode demorar, às vezes, 10 anos ou 15 anos para conseguir recuperar um débito junto ao contribuinte. Com o programa do Refis, esse mesmo prazo é reduzido para menos de 2 anos. Lógico que há um parcelamento, há uma condição de pagamento com redução de multas e juros, mas por que isso? Porque a condição da crise econômica impõe essa situação para as empresas, impõe essa situação para as pessoas físicas, quem tem CPF. Então o governo está fazendo um reconhecimento de que há uma crise, de que há uma situação de dificuldade temporária e ele precisa fazer o seu gesto, precisa fazer uma ação para garantir a arrecadação tributária, mas também para permitir que aquele sujeito que deve tenha condição de pagar o seu débito, tenha condição de continuar a sua atividade, seja ela qual for, sem comprometer a sua geração de emprego, sem comprometer a sua capacidade de continuar pagando os impostos daqui para frente e resolver o problema do passado. Agora, para quem paga os impostos direitinho em dia, isso, por exemplo, evita que se aumente mais impostos, né? Com certeza, uma boa colocação. O fato de se ter uma arrecadação recuperada
evita a necessidade de novos aumentos de tributos. Então, por exemplo, se nós tivéssemos hoje condições de recuperar toda a base de créditos que a Receita Federal e a Procuradoria tem, nós certamente poderíamos ter evitado o aumento da gasolina. Sim. Agora, a gente sabe que a discussão dessa MP assim está bastante complicada aqui dentro da Câmara, né? O que se tem, por exemplo, a uma discussão do governo, se muda ou se não muda, mudanças que o senhor colocaria ou colocou no texto na comissão especial, o que ainda está sendo negociado? Bom, a questão da comissão especial foi feita uma votação com a mudança no texto a partir da vontade dos parlamentares. Ou seja, foram propostas mudanças que os parlamentares entendiam que eram as mudanças que a sociedade necessitava e, portanto, essas mudanças foram acatadas através do voto na comissão. Diferente um pouco, adaptado ao texto original do governo. Agora, nós estamos numa fase de levar esse texto a voto no plenário. E, portanto, já houve o que eu estou chamando de pacificação do texto, ou seja, houve uma discussão ampla junto à liderança do governo, junto aos membros da comissão, ou seja, todos os envolvidos no processo de produção desse texto, né, nesse processo legislativo até agora. E chegamos praticamente a um consenso. Estamos aguardando agora uma posição final de pauta, de espaço na pauta da casa, para colocá-lo em votação. Mas pode mudar ainda o texto em relação ao que veio da comissão especial? Pode. Haverá mudanças em relação ao texto da comissão e também diferente do que veio originalmente do governo. O senhor pode dizer para a gente, por exemplo, o que está sendo negociado em mudança? Claro. Um dos pontos que devem acontecer em termos de mudanças é a unificação do regime. O que é a unificação do regime? A mesma regra que vale para a Receita Federal vale para a Procuradoria. Isso no texto original do governo veio diferente. Isso no texto que nós votamos na comissão foi realizada a unificação, mas houve uma divergência. Como assim a Procuradoria? Quer dizer, o que já está na Justiça? É isso? O que está na ditativa. Tá. As dívidas, elas têm um rito de discussão administrativa na Receita Federal, que vai até o CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e depois ela vai para inscrição em dívida ativa, ou seja, é administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, as regras que valem para a Receita são diferentes. Do ponto de vista do governo, a intenção é que fossem regras diferentes das regras da Procuradoria. Nós estamos unificando isso. Por quê? Inovação? Não. O contrário. Isso é o que aconteceu em todos os programas anteriores. Então não há motivos para se retroceder nisso, para mudar essas regras, o que traz também mais segurança jurídica para os contribuintes, porque eles sabem exatamente que uma regra que vale para um, vale para outro, criando inclusive isonomia. As outras questões tratam-se de questões afetas à redução de juros e multas. Ou seja, a chamada tabela de descontos, ela foi uma tabela intermediária entre o que veio da comissão e o que foi proposto pelo governo originalmente. Tem mais alguma coisa em negociação? Eu sei que teve reunião hoje cedo, tem reunião amanhã. O que a gente tem ainda nesses detalhes finais? Olha, com muita franqueza, o sentimento que nós temos é que há uma resistência ainda da equipe econômica para se colocar o texto em votação. Eles não conseguem fechar os números deles de arrecadação, não conseguem chegar a um consenso em questões internas entre a Procuradoria e a Receita. Entendo que até por interesses particulares da própria Procuradoria e da própria Receita. Por exemplo, os auditores da Receita Federal estão também preocupados com a formação de um fundo de bonificação. A Procuradoria da Fazenda está preocupada com a formação de um fundo de honorários. E essas arrecadações, a recuperação dessas dívidas, quando tem desconto de multa e juros, compromete a formação do fundo de honorários da Procuradoria, por exemplo. Entendi. Sendo que, quando se forma esse fundo de honorários, esse recurso não vai para o caixa do governo, não vai para o Tesouro. É o dinheiro que vai para o bolso do procurador. Não estou questionando se está certo ou errado. Mas no momento de crise, é necessário que cada um faça um gesto. O sujeito que está devendo quer recuperar, quer pagar. A Procuradoria precisa reconhecer que ela não pode ser um obstáculo nisso. E nós entendemos que até esse momento, por conta da formação desse fundo de honorários, os procuradores têm colocado muita resistência, muitas dificuldades em aceitar
um texto pacificado. Agora, se há essa posição, por exemplo, de gente dentro do governo de não votar, o que acontece, por exemplo, se não vota a MP? Se ela não for votada, ela expira e aí perde-se a oportunidade de adesões novas de quem tem dívidas especificamente passíveis de parcelamento. Mas quem já aderiu, tudo certo? Quem já aderiu, tudo certo, mas existem algumas espécies de débitos que nós fizemos mudanças no texto e que com a votação permitiriam adesão. Uhum. E hoje fica difícil em função da não votação desse texto no plenário. E o senhor, não sei se isso o senhor pode comentar, mas de valores, por exemplo, quanto que já se aderiu ou quanto que poderia ampliar essa adesão? Olha, nós temos uma expectativa de adesão em torno de 10 bilhões de reais de débitos recuperados, inicialmente, fora os valores que serão arrecadados pelo parcelamento. Isso significa mais ou menos quase 5 vezes o que o governo esperava arrecadar com o texto. Ah, é? Então é realmente uma mudança favorável, é uma condição que vai promover uma arrecadação bem melhor e vai causar, lógico, uma mudança também na situação dos contribuintes. Eles vão poder se regularizar, vão poder retomar suas certidões negativas. Num cenário de déficit de 159 bilhões é um valor... É metade da meta fiscal que nós votamos aqui. Dos 20 bilhões, né? Que foi ampliada de 139 para 159, né? Exatamente. Entendi. Qual que é o prazo limite para se votar? O prazo limite para se votar idealmente, em torno de 20 dias antes da data que caduca a MP, né? Havia uma expectativa até de se votar hoje, né? Hoje é dia 20 de setembro, a expectativa é que pudesse ser votada hoje à noite. Nós temos acordo para votar, mas não temos ainda espaço na pauta. Tem então, outras duas MPs na frente? Tem mais uma MP na frente. Uhum. Uma nós votamos ontem, a outra ficou mais uma para hoje. Então hoje, com a votação da MP, que é a 781, abre o espaço para se votar a 783. E com isso, acredito que na próxima terça-feira fica pacificado e resolvido. E dá tempo, o senhor disse que expira quando? 10 de outubro? Expira dia 10 de outubro. Então, e aí tem que passar pelo Senado. E depois vai a sanção. O senhor citou exatamente essa questão da arrecadação num momento de crise, né? O Heitor José Pinto faz um comentário de que tem que pensar em soluções na recuperação dos estados que estão quebrados. Ele cita até por causa de roubalheira, de alguns pares. Funcionalismo público está com problema nos estados. Dessa arrecadação, existe algum recurso que vai para os estados? Com certeza. A pergunta é do Heitor José. Olá, Heitor. Parabéns pela pergunta aí. Bem lembrado. Certamente, parte desses tributos recuperados são tributos que são divididos através dos fundos de participação dos estados e municípios, divididos com os estados e municípios. Portanto, quando se promove a votação do texto no plenário e consegue uma adesão maior desses tributos devidos, você consegue também dar um auxílio, dar um retorno para os municípios. Lembrando, claro, que votamos aqui há poucos dias o programa de recuperação dos municípios, texto do qual participei também, que veio de uma medida provisória lá atrás, que era a 766, que é uma medida provisória que eu relatei, e que virou a 783, que é a que estamos discutindo agora, mas derivada da 766 foi a medida provisória que permitiu o parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios, com redução de 80% dos juros e até 240 meses para que os municípios pudessem pagar. Ou seja, um grande alívio para os municípios brasileiros, num momento em que eles estão enfrentando aí uma queda de arrecadação vertiginosa, sem conseguir compensar isso em redução de despesas. A gente tem conversado com diversos prefeitos, não apenas no meu estado, Minas Gerais, mas em outras prefeituras de outros estados, e sentido dificuldade do prefeito de conseguir manter a sua gestão, de fazer uma gestão adequada e à altura do que o povo espera, em virtude dessa dificuldade de arrecadar, e com isso uma medida provisória que faz esse parcelamento certamente alivia bastante a situação do município.
Então, o senhor falou que existem negociações ainda acontecendo para essa votação, né? Pode ter uma nova MP se essa perder o valor, ou pode ter... O que está colocado aí nessa possibilidade de negociação? Não, a possibilidade de negociação agora é só data para ser votado. Não tem nenhuma negociação do texto. Além dessa mudança que o senhor colocou aqui, né? Além da unificação do regime, não. Como eu disse, né, existe ainda, de forma até, sinto muito dizer isso, mas de uma forma muito infeliz para o país, de uma forma míope, uma posição muito resistente da equipe econômica atual em não defender o texto. Apesar de muitas negociações já terem sido realizadas, mas hoje a condução é com a Casa Civil, é com a equipe de governo e não mais com a equipe econômica apenas. Portanto, nós estamos trabalhando para que esse texto seja votado e caso ele não seja votado, infelizmente não temos outra janela de oportunidade, mas porque essa matéria não poderia ser reeditada em medida provisória este ano. Entendi. Porque é o mesmo assunto, não pode ter uma outra medida provisória sobre o mesmo assunto, né? Exatamente. Ficaria só para janeiro. Exatamente. Ou depois. A possibilidade, eu ouvi aqui pela Câmara também algumas vezes, de ter um refis específico no futuro para pequenas empresas, como já teve no passado? Muito bem. O regime que rege as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas no Brasil, é o regime do Simples. É uma lei complementar que permite a unificação de alíquotas municipais, estaduais e federais, promovendo uma redução nessas alíquotas, mas também limitando a um faturamento máximo possível durante o ano. Como é uma lei complementar que cuida das empresas do Simples, uma medida provisória não pode tratar dessa matéria. Entendi. Porque não tem hierarquia legal para isso. Entendi. Tem que ser um projeto de lei. Ela é inferior hierarquicamente à lei complementar. Então, é necessário um projeto de lei complementar. E eu tomo a liberdade de dizer que eu apresentei nessa semana um projeto de lei exatamente nesse sentido. Permitindo o parcelamento de débitos praticamente no mesmo regime da medida provisória 783, mas na forma de lei complementar, com pedido de urgência para que seja votado mais rapidamente, e com isso criando e institucionalizando um programa específico para as micro e pequenas empresas no Brasil. Já a pessoa física, o cidadão que nos vê aqui, ele pode entrar nesse refis também? Pode. Não há qualquer limitação. Por exemplo, alguém que está devendo o imposto de renda, ou que foi cobrado, ou que tem algum tipo de dívida com o governo? Essa medida provisória é para quem tem CPF e para quem tem CNPJ. Não tem restrição. Exceto, claro, débitos oriundos do regime do Simples. Certo. Por isso que tem que ter um outro projeto para as pequenas empresas. Por conta da lei complementar. A Loriane Biasi perguntou aqui, ela ficou, acho que assustada aqui com a colocação que o senhor colocou. Quer dizer que todas as multas vão para os procuradores e não para o Tesouro? Acho que isso está muito errado. Eles não têm salário? Olha, Loriane, entendi que é tipo um bônus, né, para eles? Eu não vou chamar de bônus porque o procurador, ele é concursado, ele tem o seu salário, né, digno por trabalhar nessa função e ter passado no concurso, mas ele recebe sim, ele recebe a partir do fundo de honorários, que é formado pela arrecadação da PGFN. Esse fundo de honorários é redistribuído para os procuradores e muitas vezes eles até superam o teto constitucional. Então eles recebem sim o salário deles mensal, todo mês, eles têm estabilidade, e ainda recebem o fundo de honorários em cima da arrecadação que eles promovem. Hoje, acredito que dessa arrecadação, que vai para o fundo, quase 100% vai para os procuradores. Entendi. Bom, o senhor sabe, é um tema quente que a gente tem aqui na casa, a reforma da Previdência. E tem muitos comentários, por exemplo, o Kleber Janas, o Gleison, Cássio Rossetti, eles relacionam essa questão com a situação do INSS. Falam das dívidas que as empresas têm com o INSS, enquanto a gente está discutindo aqui a reforma da Previdência. Esse tipo de dívida de empresas com o INSS também entra no refis? Entra. Os débitos previdenciários e tributários
podem ser parcelados no âmbito do PERT. Portanto, é uma oportunidade também de se reduzir o déficit da Previdência a partir do pagamento parcelado dos débitos previdenciários. Então, quer dizer, uma parte dessa dívida pode ser recuperada também por ações desse tipo, né? Certamente. Então, o senhor disse que as negociações estão ainda acontecendo. Conta um bastidor para a gente, assim, em que pé que está? O senhor falou que está na Casa Civil, está no Planalto. O que falta? Quem que falta bater o martelo aí para essa definição? É o presidente? Nós estivemos hoje reunidos com o presidente Rodrigo Maia, presidente da República em exercício, junto com o ministro Eliseu Padilha também, que nos solicitou uma reunião amanhã, quinta-feira, dia 21 de setembro, com o presidente Michel Temer, pois já vai ter retornado de viagem para sacramentar esta data de votação. E se não votar hoje à noite, como o senhor falou, dá para votar amanhã ainda ou só semana que vem? Se tiver quórum amanhã, é possível. E se não for amanhã, na terça-feira, certamente. Entendi. O senhor tem ideia, eu não sei se o senhor já comentou isso, o senhor falou da expectativa de arrecadação que subiu aí com as mudanças recentes. Tem ideia de quanto o governo já arrecadou até esse momento com esse programa? Os últimos números que nós recebemos de divulgação de arrecadação foi em torno de 2 bilhões. Certo. Mas nós acreditamos que com as mudanças que propusemos, a arrecadação vai superar os 10 bilhões de reais. O senhor tem ideia, o Moisés Oliveira comenta aqui, aí ele pede para saber se está certo. Ele fala que tem 1,5 trilhão de dívidas ativas no governo, que o governo supostamente não cobraria. Ele pergunta se essa cifra é correta. E o governo não cobra mesmo? Como que é feita essa cobrança? Olá, Moisés. Bela pergunta que você fez. O número é o dobro disso. Entre a Receita Federal e a PGFN, há dívidas de 3 trilhões de reais. Vou repetir o número. 3 trilhões de reais. 1,5 trilhão de reais na Receita Federal, 1,5 trilhão de reais na Procuradoria da Fazenda, na dívida ativa. Mas se está na Procuradoria, na dívida ativa, está brigando lá, né? Bom, as duas, nos dois campos, seja na Receita ou na Procuradoria, essas dívidas estão sendo cobradas. Isso não é dívida que está aí largada. O que acontece é que, infelizmente, em virtude do tempo que se passa, essas dívidas a cada mês vão sendo reajustadas pela taxa Selic, que é a lei hoje que rege que esses débitos precisam ser atualizados financeiramente, e trata-se de um incremento mensal em cima dos créditos que o governo tem a receber. Mas, infelizmente, muitas dessas empresas, muitas vezes pessoas físicas também, que têm esses débitos, já não têm mais condições de pagar. Então, eu não posso aqui dizer qual o percentual disso, mas posso dizer que uma parcela relevante desses 3 trilhões de reais dificilmente podem ser recuperados, pois as empresas já quebraram, já foram dissolvidas, ou não possuem patrimônio que consigam arcar com esses valores, ou estão devendo há muitos anos já esses valores, o que faz a dívida ficar muito grande em comparação com a capacidade da própria empresa. O que não significa que ela não tenha que pagar, mas significa uma grande dificuldade de recuperação dessa dívida. Em média, uma dívida com uma idade de 5 anos, dependendo do tipo de multa que foi aplicada e com a correção dos juros, hoje, uma dívida dessa, uma dívida de 100 reais, vira 600 reais. Em quanto tempo? Em 5 anos. Caramba. Isso considerando hoje a taxa Selic, que reduziu, mas poderia ser maior. Então, infelizmente, nós temos um sistema tributário complexo no Brasil, um sistema tributário que tem um nível de subjetividade na aplicação de multas muito grande, e essa arbitrariedade está nas mãos dos auditores da Receita Federal. Lógico que eles têm muita competência e têm muita preparação, eles não estão lá para serem arbitrários. Eles estão lá porque precisam garantir a arrecadação do país, mas muitas vezes o empresário ou a pessoa física é surpreendida por uma cobrança de uma multa que, na verdade, a justiça depois vai desconsiderar, vai desconstituir. Então, nós acabamos promovendo um estímulo que o sujeito tenha que ir à justiça
para pagar o seu débito, para discutir o seu débito. Agora, isso que o senhor falou, já estamos aqui, o senhor falou, se não me engano, na 20ª e pouca versão desse programa, né? O fato de ter esse programa todo ano, de uma certa forma, também não estimula a pessoa física ou jurídica a não pagar, porque ele sabe que em algum momento no futuro vai vir uma MP como essa, perdoando o juro e multa. Olha, é preciso discutir isso de outra ótica. Existem dois tipos de atividades. Tem a atividade lícita, a atividade do sujeito que paga os seus tributos, que gera empregos, que é sério, de boa fé, é honesto. E tem o chamado sonegador. Muitas vezes, quando se trata de parcelamentos, a população faz a confusão. Ah, o cara não pagou imposto, ele é sonegador. O sonegador é aquele sujeito que não está no sistema tributário. É aquele que não paga nada, que não declara nada e, portanto, a Receita ou a Procuradoria ou mesmo a polícia não consegue nem alcançá-la. Esse sujeito está na marginalidade, é um criminoso. Mas o sujeito que deve tributos, o sujeito que tem que pagar os seus impostos e que muitas vezes é surpreendido com um custo elevado ou muitas vezes surpreendido com uma multa que é arbitrária, que ele tem que discutir na justiça, esse sujeito, ele precisa de uma solução como essa quando nós não temos uma solução adequada no atual sistema. Eu estou promovendo, através da Comissão de Finanças e Tributação, uma audiência pública para tratar exatamente disso, das multas aplicadas no âmbito da Receita Federal, que são cobradas pela Procuradoria, para que possamos voltar a discussão a um nível mais atual, um nível contemporâneo. Pois muitas dessas multas, elas são multas que vêm da época da inflação no Brasil, quando a inflação era muito alta. Então era necessário que, em caso de inadimplência do contribuinte, que as multas fossem adequadas, fossem altas, para se manter o nível de arrecadação. Hoje isso não é mais a realidade. Você aplicar uma multa no sujeito de 75% do valor do débito, isso é desproposital. Então nós precisamos, sim, rediscutir o sistema tributário, rediscutir o peso das multas em cima dos débitos, para evitar a necessidade de novos parcelamentos. Pois enquanto existir uma multa que supera o valor do tributo em 4, 5, 6 vezes, o sujeito vai recorrer à justiça ou vai esperar uma atitude do governo que permita ele parcelar em condições mais favoráveis. Ou infelizmente vai sonegar, né? Ou vai sonegar, mas aí o sonegador não é tratado pelo nosso mundo. Nós queremos que o sonegador seja descoberto, seja eliminado do sistema. Mas o sujeito que é de boa fé, que declarou as suas atividades, que muitas vezes foi surpreendido por uma situação temporária aí, de crise, de dificuldade nas suas vendas, e ele, para preservar os empregos ou para preservar a sua atividade comercial, ele escolhe não pagar o tributo. Bom, e a gente tem aqui em discussão, a gente já teve aqui, vocês conseguem acessar no nosso histórico aqui, a gente já teve com o deputado Raul também, que tem a proposta da reforma tributária, que é passar limpo todo o sistema tributário brasileiro, fazer uma revisão profunda, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui das pessoas que estão assistindo. O Saulo Fonseca de Araújo pergunta se vai incluir os débitos retidos na fonte. Olá, Saulo, obrigado pela pergunta. Essa pergunta me foi feita várias vezes ao longo desses últimos 2 meses e eu digo para você, no texto original do governo não há possibilidade de parcelamento de débitos retidos na fonte. Já no texto que nós propusemos na comissão e no texto que irá certamente à votação em plenário na próxima semana ou talvez hoje, amanhã ou amanhã à tarde, isso já permite. Então nós incluímos os débitos retidos na fonte. Ele também pergunta, não sei se é a mesma coisa, é possível pagar os débitos da Procuradoria com prejuízo fiscal? Sim, nós esperamos que com a unificação dos regimes, que os débitos da Procuradoria sejam pagos com prejuízo fiscal. A Ana Campos no YouTube fez uma pergunta similar também, por que os tributos na fonte estão proibidos para serem consolidados no PERT, quer dizer, é isso que o senhor colocou. E o Cleiton Leite pergunta por que foram perdoadas as dívidas dos grandes bancos? Cleiton, a nossa medida provisória 783 não trata de dívidas de grandes bancos. O que eu posso relatar a você é que em medidas provisórias que já passaram por esta casa,
os débitos de bancos, não sei se são grandes, pequenos, tamanho de banco, os débitos de bancos foram, sim, objeto de parcelamentos, ou foram objeto de um programa de refis bastante vantajoso. Então, esse é um dos motivos que a Casa vem discutindo bastante, e alguns parlamentares, inclusive, comentando que é injusto que o setor produtivo não possa ter condições adequadas de parcelar os seus débitos, quaisquer que sejam os motivos que levaram esses débitos a existir, e bancos, o sistema financeiro, tenha tido condições favoráveis de pagar os seus débitos, quando eles são os que têm mais liquidez hoje no país. Quer dizer, eles têm mais dívidas também, né? Aí eu não posso dizer se tem mais dívidas ou menos dívidas, mas certamente, se há uma dívida do setor produtivo e uma dívida do setor financeiro, o setor financeiro é o que tem mais condições de liquidar, de saldar essa dívida, do que o setor produtivo. Joia. Muito obrigado, deputado. Estivemos aqui com o deputado Newton Cardoso Júnior, relator da MP 783, a MP que traz aí essa nova versão do Refis, ou PERT. PERT é exatamente o quê? Programa Especial de Regularização Tributária. É que Refis já é o nome, a marca que, Refis que é o todo nome mundo lá conhece, de trás, né? Depois ele chamou PAES, depois chamou PAEX, aí foram dando nomes variados, mas Refis é o nome histórico aí, né? O primeiro programa que aconteceu lá em 2000. Joia. Nós estamos resgatando aí mais um trabalho desse, mais um programa, e esperamos que essa seja uma das grandes soluções para a economia em 2017, que promova a recuperação dos empregos, que promova a recuperação da atividade econômica e permitindo ao sujeito que tenha daqui para frente uma regularidade nos seus pagamentos de tributos, saldando o passado de forma favorável, justa e adequada. Deputado, só aproveitando mais uma última pergunta quente aqui, acho que a gente tem um pessoal bastante interessado. Ele está perguntando se vocês previram a não incidência da tributação sobre o perdão concedido, como já foi previsto em refis antigo? Sim. O texto que nós pretendemos levar à votação em plenário prevê a não tributação da redução das multas e juros. Então tá aí o deputado Newton Cardoso, trouxe notícias quentes aí sobre o texto dele, sobre a perspectiva de votação desse texto aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado pela sua participação aqui no Facebook e no YouTube da Câmara. Em breve a gente volta com mais um relator por aqui. Eu quero apenas agradecer a vocês pelo tempo, agradecer o engajamento dos nossos ouvintes, quem está assistindo aí pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. Dizer que esse engajamento é muito importante para o processo democrático, para a aproximação da população com o Congresso Nacional, e estamos aqui para isso, com muita transparência, com muita abertura, sempre ouvindo aquilo que a população precisa falar e sendo essa caixa de ressonância do interesse da população. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Tchau.